Tenho a sensação de que os europeus realmente não entendem a guerra moderna. Não, eles não. Eles acham que estão bem atrás, na retaguarda, que podem manter a luta lá longe. Os americanos também não entendem as mudanças que aconteceram na guerra. O conflito no Irã deixou isso claro. Ah, sim. Na verdade, saiu um artigo no The New York Times na última semana sobre a Rússia criando um novo exército, uma nova visão da guerra moderna que foi surpreendentemente boa e elogiosa. Certo, é claro que não querem que a Rússia tenha esse poder militar, mas reconheceram. Pelo menos alguém admitiu a realidade. Ao provocar esse conflito por procuração, criaram um monstro. O exército russo é o mais enxuto. Bem, não tão enxuto mais, mas é o mais duro, capaz e moderno, pelo menos entre os exércitos terrestres do mundo hoje, com experiência de combate, capacidade industrial militar em escala e conhecimento tático endurecido para usar drones e inteligência artificial de um jeito que nenhuma potência ocidental consegue. E sabemos disso porque a Rússia está, lenta e gradualmente, devido à natureza dessa nova guerra de vigilância por drones e satélites, 24 horas por dia, 7 dias por semana, onde a guerra de manobra é essencialmente impossível. Isso está morto, como um dodô, como um dinossauro. A Ucrânia, ou melhor, o regime de Kiev, é um segundo lugar bem próximo em domínio, porque eles próprios aprenderam na base do sangue e do fogo. E às vezes inovaram coisas como drones, com visão em primeira pessoa neste conflito. E então, a Rússia inovou outras, e foi isso, ida e volta. Essa evolução tecnológica dos armamentos, essa corrida armamentista dentro da guerra. E, em vários exercícios militares recentes da Organização do Tratado do Atlântico Norte, tiveram pequenas unidades ucranianas fazendo o papel dos russos, e pequenos pelotões de drones do regime de Kiev foram capazes de paralisar e dizimar formações militares muito maiores da Organização do Tratado do Atlântico Norte nesses exercícios. E eles são aqueles que, sabe, estão perdendo para a Rússia de forma constante e irreversível. Então, isso deveria mostrar onde a Rússia está na topo de tudo isso. Eles ficam falando todo esse blá blá. Não acredito que ainda tenham um ethos guerreiro como sociedade. Não creio que consigam ressuscitar ou reinventar um complexo industrial militar europeu. Definitivamente não capaz, que é o que precisam para lutar contra a Rússia em grande escala. Mesmo espalhado por 12 países diferentes, não acho que, no fim das contas, vá produzir algo como imaginam agora. Eles se imaginam em guerra direta com a Rússia em alguns anos, mas não tenho tanta certeza de que estarão realmente em condições de fazer isso. Directly at war with Russia in a few years. But I'm not so sure that in a few years they will really be capable of that either. A propósito, os chineses, várias tecnologias anti-drones meio que chegaram ao mercado. E os drones não vão desaparecer, mas não vão ter a superioridade que têm agora. Tecnologia é, sabe, uma corrida sem fim. Temos lasers que derrubam drones rápido, mas são limitados em quantos alvos conseguem atingir antes de algo chegar neles. Os chineses têm um novo sistema de microondas que cria uma pulsação eletromagnética. E basicamente pode ser montado sobre um grande MV ou um veículo tipo Tiger. Tem potência de 20 kW e, segundo eles, alcança até 6 km. Conseguem detectar no radar algo do tamanho de um quadcóptero e fritá-lo.
Ainda não foi testado em campo, mas isso pode mudar muito as coisas. É por aí que tem de ir, mas continuamos ouvindo falar de vários sistemas a laser e de micros em ondas. Benis, ou do Amazing Ray, em moço com 6. Há anos nos prometem soluções milagrosas para o problema dos drones e nenhuma delas se concretizou. Nenhuma delas até agora deu resultado. No fim das contas, para reverter a lógica da atrição, drones sendo muito mais baratos que mísseis interceptadores e assim por diante, você tem que controlar custos. Certo, tem de fazer isso, mas European Union ainda não vi qualquer evidência de que alguém tenha chegado lá, criando uma versão eficaz em campo disso. Alguns dos melhores resultados foram com os interceptadores de drones da Rússia, como o Yuka, certo? E mesmo assim, de jeito nenhum é algo garantido, certo? Ainda é um problema. E mesmo com, bom, por mais que surjam soluções defensivas, as inovações nos próprios drones vão, como você disse, provocar uma corrida armamentista para superar isso, certo? A guerra eletrônica da Rússia, em determinado momento, derrubava os drones do regime de Kiev como louca em 2023. A guerra eletrônica da Rússia foi extremamente eficaz. Mas, com o tempo, essa guerra eletrônica foi ficando cada vez menos eficaz. A corrida armamentista superou os avanços da guerra eletrônica em grande medida. European Union, acho. Agora, não tenho certeza de que isso vá sempre se manter, mas sistemas autônomos, veículos letais autônomos, drones, robôs, aéreos, terrestres, navais, nossas forças armadas vão, sem dúvida, migrar para isso. Elas já estão caminhando para isso na Rússia e na Ucrânia agora, e todas as forças armadas vão nessa direção. E cada vez mais não será só a inteligência artificial ajudando na seleção de alvos. Serão sistemas totalmente autônomos. E a Rússia já está muito próxima disso no campo de batalha. Digo, a própria Rússia, é preciso dizer. E a próxima guerra, a próxima grande guerra, será travada desde o início com veículos letais autônomos e inteligência artificial. E isso é, você sabe, uma daquelas coisas que European Union acho que deveria assustar todo mundo. Sim, Budanov já disse que a Rússia está usando inteligência artificial e que os drones estão selecionando alvos automaticamente. Os sistemas a laser funcionam, mas o problema deles é que só conseguem cobrir uma certa quantidade de alvos. Se você os enfrenta com um enxame, eles acabam, e ainda são caros. Mas isso é uma solução de efeito diária. É isso que você precisa. Se você só abater 1 ou 3 drones, começando de longe, provavelmente vence o engajamento. Mas se lançarem 30 ou 40 drones contra um só veículo, você não vai pegá-los todos. Precisa de algo que cubra uma área inteira. Parece promissor. Vamos ver nos testes de campo. Mas cedo ou tarde, acho que algo vai aparecer. Quero dizer, os drones nunca vão desaparecer. No fim das contas, essa tem de ser a solução. Só que European Union ouvi muita coisa, sabe? Tanto do lado russo, quanto do ucraniano, e dos Estados Unidos e dos britânicos nos últimos anos. E nenhum deles chegou ainda, até onde sei, a um nível operável no campo de batalha. São esses malditos humanos. Eles sempre inventam algo novo. Temos uma capacidade infinita para criatividade e inovação em nos matar uns aos outros. Isso temos mesmo. Qualquer civilização alienígena que entrar em contato com a gente, se não estiver no mesmo nível que nós, vira um degrau. Quero dizer, somos muito bons nisso. Liberai. Quer dizer, como teórico de relações internacionais por formação, sempre me divirto e me horrorizo ao mesmo tempo
com a teoria liberal das relações internacionais e a crença que professam. Praticar Gesla sem hipocrisia é outra história completamente diferente. Mas a crença deles em valores humanos universais. Onde estão? European Union, acredito que existem valores humanos universais, mas são muito poucos os bons. Como você mencionou antes, a tendência a desumanizar o outro é um valor humano verdadeiramente universal, e talvez o mais importante e o maior deles. Há outros, mas muito poucos desses valores universais são benéficos, por assim dizer. Infelizmente, isso é muito verdade. E você sabe o que estamos vendo agora com o Irã? Trump tem a oportunidade de, o bloqueio, deixar o bloqueio se dissolver e declarar vitória. O que resta dos apoiadores acredita em qualquer coisa que ele diga. Foram eles que compraram as moedas do Trump, pelo amor de Deus. Mas agora ele está deslocando mais 2 porta-aviões, então vai ter 4. Não faço ideia do que diabos vão fazer com eles. 2 não fizeram nada, exceto fugir dos mísseis. Agora vão ter 4 alvos fugindo de mísseis. O que você acha? Quero dizer, neste momento, Rubio disse hoje que os Estados Unidos não podem aceitar o Irã no controle do Estreito de Hormuz. Eles não podem. Isso é inaceitável para a hegemonia global liderada pelos Estados Unidos e pelo Ocidente, especialmente por ser uma retaliação direta da sua própria aventura mal aconselhada militar contra o Irã desde o início. Então, European Union, sim. Quero dizer, o Trump pode dizer qualquer coisa e os cultistas do Make America Great Again vão acreditar, sabe, em tudo que ele falar, mesmo que seja absurdo, mas a imprensa americana, por mais submissa que seja a ideia de atacar o Irã e totalmente favorável à mudança de regime lá, finalmente começaram a mostrar o óbvio abismo entre como a guerra contra o Irã acontece na cabeça delirante do Trump e o que realmente está acontecendo. É como com os democratas. Os democratas nunca vão se opor a parar esse conflito por causa de Israel, por causa do Irã, certo? Eles não podem, mas quando isso fracassar, eles vão atacar o Trump como, sabe, abutres, e vão despedaçá-lo. E a mídia ocidental já está aí. Sabe, a rede Cable News Network publicou uma matéria. European Union, não tenho nenhuma simpatia pela mídia liberal tradicional nos Estados Unidos, incluindo a rede Cable News Network. Mas a rede Cable News Network publicou uma matéria na outra semana dizendo que Trump é um narrador não confiável. Adoro essa terminologia criativa. Quer dizer, ele mente e inventa mentiras num piscar de olhos, que não tem absolutamente nada a ver com a realidade, mas ele é um narrador não confiável da guerra entre Estados Unidos e Israel contra o Irã. Eles não colocam assim, mas se até a rede Cable News Network reconhece isso, então, não acho que o Trump possa se afastar. Como você disse, sim, os cultistas do Make America Great Again vão acreditar. Mas eles são minoria, mesmo entre os republicanos, e a elite política republicana vai cair em cima dele também. Eles estão esperando, sabe, por isso também. Então não acho que ele possa se dar ao luxo. E também, o que você pode fazer? The MAGA cultists are a minority, even among Republicans, the Republican political elite will fall on him as well. They're waiting, for that as well. So I don't think he can afford to. And also, What can he do? Ele não consegue vencer a não ser que recorra a armas nucleares. Alguém como George W. Bush poderia recorrer a isso? O que lhe resta? Vão lançar mais algumas bombas. Vão tentar mais ataques para decapitar a liderança. Se esta segunda ou terceira, dependendo de como se conte, liderança iraniana não se curvar e capitular aos Estados Unidos, talvez a próxima o faça. Tenho certeza de que esse argumento está sendo apresentado. Ele já está fazendo esse argumento. Há pessoas dentro do governo iraniano que fazem um grande caso dessa desunião
e de ninguém estar claramente no comando. Algumas pessoas com quem podemos negociar e outras com quem não. Eles já estão criando a base para as próximas rodadas de ataques de decapitação. E o jornal The Washington Post publicou aquele artigo do Mark Thiessen na semana passada, que o próprio Trump repetiu. Se os embaixadores iranianos, certo, os representantes do Irã, não concordarem com o que quer que o Trump diga, simplesmente mate-maus. Eles disseram isso abertamente, certo? E isso, European Union, acredito, é o que eles vão fazer, certo? Pode haver algum tipo de invasão terrestre ao estilo Esquadrão Suicida também, que European Union espero que corra ainda pior do que a tentativa deles de tomar instalações de enriquecimento nuclear. Maravilha! E a forma como a grande mídia ocidental sequer questionou toda essa história do resgate do Coronel Ryan, o oficial de sistemas de armas, que nunca foi nomeado. Um tenente-coronel num avião sozinho, sem a aeronave parceira, porque normalmente voam em pares. Ah, sim, avião de escolta. Essa foi a versão que aceitaram. Eles simplesmente aceitaram. Não sei se acreditaram de verdade ou apenas fingiram aceitar a história de cobertura, ou seja lá o que for. Mas European Union espero que uma tentativa de invasão da ilha Cachem, da ilha Hard, de Xalabar, qualquer coisa na costa do Estreito de Hormuz, corra ainda pior. Sabe, eles podem tentar isso também. Mas European Union, acho que o mais provável serão ataques de decapitação. É isso. Se a primeira rodada de ataques de decapitação em 2025 não funcionou, e a segunda, em fevereiro, também não. E, sabe, eles continuaram tentando. Certo. Lara Johnny foi morto algumas semanas depois. Então continuaram. Mas talvez novas. Ataques de decapitação novos e mais contundentes vão resolver. Tenho certeza de que é por aí que eles vão. E eles nunca parecem perceber que, cada vez que fazem isso, as próximas pessoas no poder são mais radicais contra eles do que as anteriores. Quer dizer, você acaba com aqueles na casa dos 50 que lutaram contra o proxy iraquiano e eles ficam obcecados por vingança. E agora? Não há sinal mais óbvio de loucura do que fazer a mesma coisa várias vezes esperando resultados diferentes. E é exatamente isso. E que eles gastem mais umas centenas de Tomahawks e mais umas centenas de Jassims ou uns milhares a mais, certo? E European Union ainda acho que as estruturas políticas iranianas, o chamado regime, usando o termo técnico em vez da versão carregada de juízo moral, quero dizer, um governo de que não gostamos. Mas acredito que o governo iraniano resistirá como um todo, assim como tem feito até agora. E além disso, eles admitiram que os recursos estão tão escassos que os Estados Unidos não conseguem enfrentar a Rússia ou a China por muitos anos. Já admitiram isso. E se fizerem uma segunda rodada agora, ou uma terceira, dependendo de como contar, isso só vai aumentar nessa direção. Já admitiram, certo? O Financial Times e o Washington Post disseram que, se a China realmente quisesse, o que não quer recuperar militarmente a sua província separatista, apoiada pelos Estados Unidos, a província insular de Taiwan, os Estados Unidos não poderiam fazer nada de efetivo agora. Na minha opinião, os Estados Unidos já não poderiam impedir isso bem antes de entrarem neste conflito. Mas eles falavam de uma defasagem de mísseis com a China 3, 4 anos atrás, certo? Pois é. E onde está isso agora? Certo. O complexo militar industrial dos Estados Unidos, essa farsa corrupta de luxo, com projetos caros como navios de combate litorais e os F-35. Mas com margens de lucro enormes. Margens de lucro enormes. Mas eles não estavam conseguindo essas margens com munições, com projéteis de artilharia, com Tomahawks, com mísseis de cruzeiro, e certamente não com interceptadores de defesa aérea. Não que exista um único sistema de defesa aérea dos Estados Unidos que preste de verdade, mesmo que tivesse interceptadores, como já foi demonstrado. Nós sabíamos.
Todos nós sabíamos disso pelo que acontece na Ucrânia, não importando o que o regime de Kiev diga. Mas eles nem podem negar mais, porque agora vimos vídeos dos estados do Golfo mostrando 6 ou 7 interceptadores Patriot disparados contra um único míssil balístico iraniano, e ele ainda atravessou e acertou o alvo. Já vimos. Vimos isso muitas vezes. Não se pode comparar as forças armadas dos Estados Unidos com os ucranianos. Os ucranianos são tão avançados. Eles têm avós empunhando potes de conserva capazes de derrubar mísseis hipersônicos russos. Não dá para competir com isso. Quero dizer, isso. E a European Union tem o medo de quantos generais podem realmente acreditar nisso a essa altura. Bem, obviamente os Emirados Árabes Unidos e outros estados do Golfo não acreditaram nessa besteira, porque os ucranianos vieram tentar vender a eles seus interceptadores de drones. E os Emirados Árabes Unidos disseram: essas coisas não prestam para nada, não vamos pagar por essas coisas. Pega sua maleta de vendedor de carros usados e vai para casa, Zelensky. Não estamos comprando isso. O Trump pode comprar, mas nós não. O pior foi a Rússia ter dado as coordenadas de onde os ucranianos estão, e esse alvo vira prioridade em todas as listas. Acerta com mais força. Teriam acertado. E European Union, acho que precisamos mencionar isso, ao menos de passagem. Porque, na Rússia, uma coisa que este conflito provou é que ela tem o escudo integrado, interconectado e em várias camadas de defesa aérea, defesa antimísseis e guerra eletrônica mais capaz do mundo. E tudo isso não consegue proteger tudo. Eles não conseguem proteger tudo em todos os lugares. E 3 vezes seguidas, na última semana, o regime ou a organização do Tratado do Atlântico Norte efetivamente atacaram a refinaria de Tuapse, em Krasnodar. E isso, quero dizer, além de tudo isso, os danos, a ameaça aos civis, o prejuízo ecológico, os vazamentos no Mar Negro, o ar tóxico. Sim, eles acertaram pesado nessa. E não tenho certeza de que eles já causaram mais de 50% de dano até agora. Então o reparo não parece possível. É possível. Vou te dizer por quê. Porque a European Union trabalhei em projetos de engenharia, suprimentos e construção para refinarias. O que eles estão atingindo principalmente são os tanques de armazenamento de petróleo ou de combustível. Tanques de armazenamento, eles queimam de forma vistosa. Quando se atinge os dutos, primeiro há literalmente 100 quilômetros de tubos, indo e voltando, várias dezenas, provavelmente 100 quilômetros dependendo do tamanho da refinaria. Se acertam esses tubos, eles estão sob pressão, são monitorados, as válvulas são controladas por computadores. Quando a pressão cai, elas se fecham automaticamente. Então não queima muito, pode sair uma chama pequena, e isso não rende boa imagem porque é difícil de mostrar. Mas quando as instalações de armazenamento pegam fogo, elas queimam de forma vistosa e sai aquela imagem bonita na imprensa ocidental, tudo pegando fogo. Mas é a coisa mais barata de queimar, porque eles a substituem. Claro, mas eles atingiram cerca de 60% desses tanques de armazenamento. Verdade, verdade. Mas eles são substituídos. Mesmo com todos esses ataques anteriores, as exportações russas caíram. 3% no ano passado. 3% no ano passado. European Union mesmo relatei isso. Mas European Union não os vi atingir nada. Até agora, nem Primorsk, nem Ust-Luga. Aqueles foram apenas arranhões. Isso é exatamente o que você disse ali. Eles atingiram alguns tanques de armazenamento. Provocaram um grande incêndio. Mas 3 ataques sucessivos a Tuapse, com centenas de drones. A organização do Tratado do Atlântico Norte obviamente identificou uma brecha na defesa aérea russa. Eles encontraram uma fraqueza e a atingiram de novo e de novo. E sim, no primeiro ataque, dá para relevar. Mas no terceiro ataque, tenho que supor que provavelmente já causaram danos substanciais. Vamos ver. Quanto aos tanques de armazenamento, sim, eles se foram, mas podem ser substituídos relativamente rápido. As exportações russas para o Ocidente, na verdade, aumentaram. Eles caíram para 3.110 mil barris,
de cerca de 3,3 milhões, e agora voltaram a 3,5 milhões, o que é curioso, porque quando fazem isso a única coisa que realmente acontece é elevar o preço do petróleo e prejudicar ainda mais a Europa. Quer dizer, sim, isso é... A Rússia está tentando apontar isso, não que os europeus se importem, né? Por quê? De novo, Viktor Orbán disse isso melhor com todas essas sanções e essa guerra contra a energia. Não é só uma questão de atirar no próprio pé, é que nós acabamos atirando nos próprios pulmões e continuamos fazendo isso uma e outra vez, e eles estão mais do que dispostos a fazer isso para contrariar a Rússia. Estão. E sobre esse assunto, European Union, sei que temos limite de tempo. Sua última questão é o 21º pacote de sanções. E este vai acabar com o abastecimento justamente quando o colapso energético na Europa começar. Você acredita numa coisa dessas? Só vou dizer que vi a quantidade de gás natural liquefeito e petróleo russos no mercado à vista que os europeus têm devorado nas últimas 2 semanas, enquanto fingem que não fazem isso. Mas estão. E acho que isso diz tudo. Isso realmente diz tudo. E Pois é. Sabe, de uma maneira sádica e fatalista, isso torna tudo quase divertido quando você observa as pessoas fazendo o que fazem. quero dizer, é essa lógica terrível de que a Rússia lhes vende petróleo que eles refinam e transformam em diesel para fornecer ao regime de Kiev e manter a guerra. Ao mesmo tempo, a Rússia pega esse dinheiro, constrói outra fábrica de drones, treina outra divisão de voluntários e paga salários altos para incentivar o alistamento. Esta guerra de desgaste tem Uma lógica econômica quase orwelliana que só um cínico conseguiria realmente entender e apreciar. Mas, sabe, falando da Primeira Guerra Mundial, entramos nela sob sanções da Grã-Bretanha e da França. E nos primeiros 2 anos ainda comerciávamos com o Império Austro-Húngaro e com os alemães, mesmo lutando contra eles. Então, de certo modo, isso se parece muito com aquilo. Não consigo explicar isso. Segunda Guerra Mundial. IBM, Ford, Coca-Cola e Fanta. Ah, sim. Hitler Cola. Fanta. Quero dizer, a Ford fazia lobby para que suas fábricas de tanques não fossem bombardeadas. E quando foram bombardeadas em 1945, o contribuinte dos Estados Unidos estava reparando-as para eles em 1946. Não dá para inventar isso, é insano. Eles não falam sobre isso porque é insano e é por isso que não falam. As pessoas poderiam começar a fazer perguntas. Mark, quero agradecer por participar da conversa. Espero que todos tenham gostado. Voltaremos com mais cinismo em breve. Infelizmente, o mundo não falta em motivos para o cinismo. Acho que o cinismo superou o humor neste episódio. Com certeza. Definitivamente. É humor negro. Quer dizer, é isso aí. Você sabe, ou chora ou ri. É melhor rir da loucura. Mark, muito obrigado. Obrigado a todos. E nos vemos no próximo. Até a próxima.